Como surgiu o futsal? Futsal, também conhecido como futebol de salão, teve origem em Montevidéu, no Uruguai. Em 1934, o esporte surgiu a partir da tentativa do seu idealizador, João Carlos Seriani Gravier, em criar uma modalidade que misturasse futebol, handebol, basquete e polo aquático. Na década de 30, o Uruguai era considerada uma grande potência do futebol. Em 1930, o país foi a primeira sede da Copa do Mundo de Futebol, quando consagrou-se campeão. Dentro desse contexto, surgem vários nomes do esporte, como argentino João Carlos Seriani Gravier. Gravier formou-se como secretário-geral da IMCK e professor de Educação Física e Esporte em Buenos Aires, na Argentina, por volta de 1930, como membro da Associação Cristã de Moços, ACM, criou o futsal, mas como um nome indoor futebol, cuja tradição literal é futebol no interior. Futsal no Brasil. O futsal de Gravier chegou no Brasil em 1935, através dos professores João Lotufo e Asdrubal Monteiro, que se graduaram no Instituto Técnico da Federação Sul-Americana das ACM. No país, o esporte ficou mais conhecido como futebol de salão. Nos anos seguintes, os professores perceberam a necessidade de modificar algumas regras no esporte no Brasil, e em 1950 chegaram no modelo atual, com limite de 5 jogadores e as marcações na quadra. Como o futsal e suas regras se estabilizaram em todo o mundo? Com o objetivo de uniformizar as regras do futsal em 1957, foi criado por Silvio Pacheco, o Conselho Técnico de Assessores de Futebol de Salão. A entidade também foi responsável por conciliar divergências e dirigir os destinos do futsal do Brasil. Consequentemente, surgiram no país outras entidades. Em 1954, foram criadas as Federações Metropolitana e Mineira de Futebol. Em 1955, as Federações Paulistas, Cearense, Paranaense, Gaúcha e Baiana de Futebol de Salão. No ano posterior, em 1956, foi fundada a Federação Catarinense, 1957 a Norte Rio Grandense e em 1959 a Sergipana. Nas décadas seguintes, todos os estados possuíam entidades próprias, tal ponto fortaleceu o futsal no país. Boa tarde, então, eu estou aqui com um profissional no assunto de futsal e eu vou pedir para ele falar um pouco sobre esse assunto. Fala um pouco sobre você, professor. Sou o professor Leme, sou formado em Educação Física, sou pós-graduado e tenho algumas especializações, além também de ter sido jogador profissional da equipe do CRB. Joguei por 10 anos e sou concursado, como professor de Educação Física há 24 anos e eu espero contribuir muito mais para o esporte, não só aqui em Cajueiro, mas como no estado em geral. Então, eu vou fazer algumas perguntas sobre o futsal em si e o senhor, como professor e como já foi jogador, vai responder elas, tá certo? Será um Bom, prazer. Quais são os principais fundamentos do futsal? Olha, o futsal é um esporte que ele muda constantemente as regras, né? E os fundamentos são características no esporte que ele não muda. Aí, quais os fundamentos do futsal que de fundamental importância? O passe, a recepção, o chute, o drible, a finta. Então, esses fundamentos são de fundamental importância para o futsal, né? Então, para você jogar o futsal, você precisa ter esses fundamentos com uma certa qualidade. Ou seja, é preciso ter uma certa habilidade, sim, mas com os treinos específicos você consegue ter uma certa habilidade, agilidade com relação a esses fundamentos. Por exemplo, claro, tem alguns fundamentos como o drible, que existe uma certa habilidade, uma certa competência, mas a recepção, o passe, o chute são fundamentos básicos mais simples. Certo. A segunda pergunta é qual o fundamento que seus alunos têm a maior dificuldade de aprender? Olha, o fundamento, não só os meus alunos, mas eu acho que na maioria dos alunos ou até dos atletas, um dos principais fundamentos, que é o mais difícil, é o drible, Driblar, você
habilidade é algo muito particular. Ou seja, tem alunos que desenvolvem mais rápido, né? Outros demora a desenvolver esse fundamento. Então, na minha opinião, eu vejo que o drible é o fundamento mais difícil do futsal. Eu acho que isso aí é complicado. A terceira pergunta, é complicado aprender todos os fundamentos em si? Olha só, se falando de futsal escolar, porque tem um futsal escolar, aquele futsal de inclusão social, que todos participam do esporte, nós temos uma visão. O futsal de rendimento, que é o futsal de profissionais, nesse esporte para profissional, é obrigatório você ter uma noção básica de todos os fundamentos, certo? Em saber dar um passe muito bom, um drible razoável, chutar muito bem, né? Se colocar melhor, enfim. Isso aí há uma exigência maior, há uma cobrança maior, que é o futsal de rendimento profissional. O futsal escolar é importante que os alunos tenham no mínimo 3 fundamentos. A recepção, o passe e o chute. Esses 3 fundamentos, na escola, o aluno tem que aprender por obrigação. Passe, recepção, como dominar a bola, que é o domínio da bola, né? Você dominar a bola, o passe, o domínio da bola e o chute. Isso aí são fundamentais. Mudando um pouco de assunto, vamos para as regras. Quais são as regras mais utilizadas assim? Olha só, com relação às regras do futsal, elas mudam praticamente todos os anos, né? Mas algumas regras que são mais utilizadas no futsal, por exemplo, o lateral. Antigamente se cobrava lateral com as mãos, hoje é com o pé e de outra forma. Antigamente você poderia colocar a bola em cima da linha, cobrar o lateral, em cima da linha e os 2 pés fora da quadra. Hoje não, você pode colocar a bola em cima da linha e pode ser um pé dentro da quadra, né? Outra coisa que mudou bastante, na categoria infantil, o goleiro pode pegar a bola e não pode pegar a bola e arremessar diretamente para a outra quadra do adversário. Hoje já pode. 5 faltas, né? 5ª falta é tiro livre indireto, sem barreiras. Então são algumas regras básicas que nós usamos que houve uma certa modificação. Hoje não pode fazer gol de lateral, certo? A bola foi lateral. Se você chutar diretamente para o gol, não pode, entendeu? Só se bater em algum atleta. Então, essas regras, elas são novas, entendeu? Então, são inúmeras regras, mas essas acho que são as que a gente mais utiliza no futsal. Obrigada, gente, é isso. Que agradeço a vocês, aos alunos do Colégio Ginal, é uma satisfação, um prazer. Queria dar um abraço ao professor natalício, professor Elton, né, que é lá da escola, a direção, a coordenação e a todos vocês que estão aqui dando a contribuição para que a educação física possa ter mais força, né, mais comprometimento com o esporte. Muito obrigado, estou à disposição de vocês quando precisarem, certo? Um abraço, tchau. Violência no esporte. Ok, mas o que pode causar a violência no esporte? A causa da violência no esporte não se sabe. Pode ser ego, falta de confiança ou imbecilidade. Nunca saberemos, mas sabemos que a impunibilidade é o fator determinante para a continuidade desse quadro. Muitos são os episódios de violência física que mancham o esporte, especialmente o futebol e futsal, agressões entre jogadores, a violência nas torcidas organizadas, o fanatismo esportivo, entre outros. Quais são as causas e consequências da violência no esporte brasileiro? No quesito do lazer, percebe-se uma enorme ocorrência de casos de violência na área dos esportes, sejam ela dentro da própria modalidade, como intensas rivalidades entre atletas que resultam em violência, lógico, como de fora dela, onde torcedores expressam suas emoções ou opiniões com base na agressividade. Exemplos de acontecimentos de violência no futsal. Isso agrediu o Murilo, que agrediu o Cício, é briga feia, agora é briga. Agora não é nem empurra, agora é briga, agora é soco, agora é vergonha, agora é lamentável. Quer ver, ó? Vamos ver de novo. Tá aí, ó, o Cício já ali, ó. O Cício também já tá ali batendo no Murilo, não quer bola, aquilo ali não é bola. Aí depois embaixo também, aí o Murilo perde também a razão, dá uma cabeçada no Cício. E aí vira briga, soco. Aí, amigo, já vira várzea. Já vira jogo sem organização, jogo de campeonato qualquer, não de Liga Nacional de Futsal. Campeonato Estadual de Futsal Feminino. O Montenegro goleia o Veneza e é finalista da competição. A cena lamentável do jogo ficou por conta da ala Leandra, do Veneza, que agrediu a fixa Monique, do Montenegro. Mas o que era para ser um belo espetáculo foi manchado pela violência.
cuia da Monique. Leandra, que tentava marcá-la, perdeu o controle. Nath e Tati tentaram revidar. Confusão montada. Sistemas táticos. Antes de tudo, para garantir um sistema tático ofensivo e eficiente, é necessário definir o desenho ofensivo que melhor se adequa à equipe. Logo podemos destacar os seguintes desenhos ofensivos do futsal: 2, 2, 3, 1, 4, 0, 2, 1 e 1. O sistema tático depende de uma formação ou desenho de uma organização dentro da organização defensiva. 2, 3 e 5 é o esquema mais ofensivo do futebol, conhecido também como pirâmide ou WM. Com 2 zagueiros, 3 meios ofensivos e 5 atacantes, sendo 2 na ponta, 2 segundos atacantes e 1 centroavante. No futsal, podemos observar 3 sistemas defensivos, que diminuem uma partida, a marcação por zona individual e mista. Esquemas táticos são formas táticas de jogos, as quais os treinadores armam para destruturar a equipe adversária, tanto ofensiva como defensivamente. Essas formações são de extrema valia para a beleza do futebol. Futsal feminino. Pode até ser difícil imaginar, mas até 1981 as mulheres não poderiam praticar alguns esportes, entre eles o futsal e o futebol. A participação feminina deixou de ser restrita apenas às arquibancadas somente em 1983, durante o período de ditadura no país. O artigo 54 do Decreto de Lei de 14 de abril de 1941, aprovado por Getúlio Vargas, presidente do Brasil na época, restringia a participação feminina nos esportes. O próprio órgão, em 1983, oficializou a permissão para as mulheres praticarem tais esportes. No ano de 1992 aconteceu o primeiro campeonato de futsal feminino, organizado pela Confederação Brasileira de Futsal. Participaram da competição 10 equipes indicadas por suas federações. Boa tarde, a gente está aqui hoje para fazer uma pesquisa sobre a disciplina Educação Física e eu estou aqui com a psicóloga e o enfermeiro. Podem se apresentar? Olá a todos, meu nome é Natália, sou psicóloga aqui do CAPES. Olá, boa tarde, eu sou o Danilo, sou enfermeiro do Centro de Atenção Psicossocial. E eu vim aqui fazer umas perguntas para ele. Vocês poderiam me dizer um pouco sobre o trabalho de vocês? Sim. Nós atuamos com pacientes dos mais leves aos mais graves transtornos psíquicos, entre eles os transtornos causados por álcool e outras drogas. Eu, enquanto enfermeiro, trabalho na prevenção, na recuperação e na reabilitação do paciente. Aqui a gente acolhe, então assim, muitos pacientes vêm por livre vontade, outros por encaminhamento, então assim a gente recebe todo tipo de paciente. E agora que já sabemos um pouco sobre o trabalho de vocês, vocês poderiam me dizer como a saúde melhora assim, praticar algum esporte? A gente sabe que assim, esporte ajuda muito, né? Tanto assim para pessoas que chegam aqui ansiosas, estressadas, e a gente entende que qualquer tipo de esporte tranquiliza o paciente. Exatamente, qualquer atividade física vai liberar hormônios, adrenalina, que vai fazer com que o paciente ele fique bem. Mente sã, corpo são. O corpo não tem como funcionar bem se a nossa mente, se o nosso cérebro não estiver bem. E para as pessoas que não praticam nenhum tipo de esporte, tem alguma dificuldade? Com certeza, a gente sabe que o sedentarismo é uma das principais causas do adoecimento psíquico. A gente tem que se ocupar, a gente tem que praticar exercício, seja ele de qual forma, o esporte através da atividade física, do jogo de futebol, do jogo de futsal, entre outros tipos de esportes. A gente sabe que é muito importante. Quando a gente não realiza, o nosso corpo ele não trabalha bem porque a gente fica sedentário. E isso não é bom para a nossa saúde mental. Então, assim como a gente cuida da nossa mente, a gente também tem que cuidar do nosso corpo, né? A nossa mente principalmente.